Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Saudações a todos os nossos queridos ouvintes e muito obrigado por sintonizar. Eu sou o apresentador Cris Deluca. E eu sou Will Santos e estamos felizes por você estar sintonizado conosco. Quando eu estava na faculdade, eu li algo que me impressionou muito. Não lembro qual era o nome do autor, mas foi um bom pensamento. Dizia: se pudéssemos orar corretamente, poderíamos viver corretamente. Isso é bacana e também verdadeiro. Existe um poder incrível na oração. Estou certo que sim. Fiquem ligados. Hoje nós iremos falar sobre oração. Bem, como você mencionou, Will, existe um poder incrível na oração. No entanto, muitas vezes a oração é vista como o último recurso que usamos. É verdade. Talvez você tenha ouvido uma ilustração engraçada sobre a igreja que estava enfrentando circunstâncias realmente terríveis. Eles tentaram tudo e nada estava funcionando. Finalmente, um membro idoso disse: "Bem, já tentamos de tudo. Talvez agora poderíamos orar sobre isso." Então, outra pessoa disse: "Oh, não! Será que este é o último recurso?" Sim, isso resume a atitude da maioria das pessoas em relação à oração. E ainda assim, a oração deve ser a primeira coisa que fazemos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oração. Mas antes de entrar nesse assunto, eu só quero esclarecer um ponto para aqueles que podem estar nos ouvindo pela primeira vez. Na rádio WLC, gostamos de usar o nome real e pessoal para o Criador. Vem das Escrituras, no hebraico original, mas não aparece na maioria das traduções modernas da Bíblia. O nome sagrado foi ocultado pelo uso dos títulos Deus e Senhor. Sabe de uma coisa, Will? Há alguns anos eu tive uma nova compreensão. Eu não conhecia o nome de Deus. Quero dizer, ele é Deus, mas obviamente não é um nome pessoal. Como você disse, é apenas um título. Certo, é um privilégio saber e poder usar o nome pessoal do Deus Todo-Poderoso. Após um estudo cuidadoso dos símbolos originais hebraicos, acreditamos que o nome real e pessoal de Deus seria Yahweh, ou Yah, e o nome do filho é muito parecido. E ele foi colocado pelo seu pai. Eu gosto muito dessa ideia, sim. O nome do pai é Yahweh, e o nome do filho, Yahushua. Então é isso que você vai nos ouvir usando em nossos programas. Quando lemos vários versículos da Bíblia ou outras citações que se referem ao Criador, também substituiremos seu nome verdadeiro em lugar dos títulos que a maioria das pessoas usam, pois elas não conhecem seu verdadeiro nome. Muito bom. Ok. Hoje o Will vai nos falar sobre oração. O que é e por que é mesmo necessário falar com aquele que conhece tudo, quando orar, e na segunda parte do nosso programa vamos discutir como orar. Porque, na verdade, há poucas coisas mais importantes para uma caminhada cristã do que a oração. Concordo com você. Sabe, Chris, recentemente matriculamos a nossa filha mais nova para as aulas de natação. Nossa, que legal! E como ela está indo? Bem, ela está indo bem. No entanto, ela não gostou da primeira aula. Nossa, sério? E por que não? Bem, a primeira coisa que as crianças são ensinadas é colocar o rosto dentro da água e prender a respiração. Ah, entendi. Então, na verdade, ela não gostou muito disso. Não, mas agora ela já está melhor. Agora ela já não tem mais problemas com isso, mas no início foi uma experiência meio assustadora para ela. Bem, claro, a respiração é importante. Eu já ouvi falar de algumas pessoas com treinamento que são capazes de prender a respiração por vários minutos. É realmente incrível. E alguns desses mergulhadores conseguem prender a respiração por vários minutos mesmo se movimentando debaixo d'água. E creio que eu não conseguiria fazer isso. Eu provavelmente perderia os sentidos e morreria afogado. Sim, eu também. Mas isto mostra o quão importante é o ar para o nosso corpo físico. Dizem que você pode ficar 3 semanas sem comida, 3 dias sem água, mas apenas 3 minutos sem ar. E alguns que sobreviveram mais tempo sem ar, apesar de terem sobrevivido, mas, no entanto,
portanto, sofreram danos cerebrais irreversíveis. E isso mostra o quanto o ar é importante para o nosso corpo. Sim, e a oração é tão importante para nossas vidas espirituais como o oxigênio é para nosso corpo. Um autor escreveu: a oração é o sopro da alma. E na verdade é. Sem ela, nossa vida espiritual murcha e morre. Bem, agora deixa eu te perguntar uma coisa, viu? Em uma dessas noites, enquanto nos reuníamos para o culto familiar, uma das crianças me perguntou: por que precisamos orar quando o pai já sabe o que precisamos e o que vamos dizer? E o que você disse? Bem, eu não tinha muita certeza do que dizer, mas eu disse assim: basicamente, a oração nos permite estar em contato com ele pessoalmente. Mas pensei que era uma boa pergunta. Talvez você possa nos responder. Antes de tudo, você tem um filho muito inteligente. Ele está obviamente pensando, e isso é bom. Esta é uma pergunta apropriada. Afinal, no capítulo 65 de Isaías, Yahweh nos assegura: e será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Exatamente. Então, obviamente a razão da oração é dizer a Yahweh o que precisamos, porque ele já sabe. Isso é verdade. O propósito da oração é para nós. Precisamos de oração mesmo que o Pai não precise. A mesma pessoa que disse: a oração é o sopro da alma, acrescentou: a oração é o segredo do poder espiritual. Nenhum outro significado da graça pode ser substituído, e a saúde da alma seja preservada. A oração leva o coração a um contato imediato com o bem-estar da vida e fortalece os ossos e a musculatura da experiência religiosa. Negligenciar o exercício da oração ou se envolver em oração superficial de vez em quando, como parece conveniente, você esfriará seu relacionamento com Yahweh, e as faculdades espirituais perdem a vitalidade e a experiência religiosa carece de saúde e vigor. Uau! Eu não acho que a maioria das pessoas percebam quão vital é a oração para uma caminhada cristã vitoriosa. Também não acredito. A oração é a comunicação com o Altíssimo. Agora, Cris, conhecendo o seu amor pelas palavras e suas definições, Ok. procurei a definição de comunicação. Aqui está, Cris. Você poderia ler para nós, por favor? Claro que sim. Vamos lá. Aqui diz: a comunicação é a transmissão ou a troca de pensamentos, opiniões ou informações por meio da fala, ou da escrita ou sinais. O que você pensa sobre essa definição? Bom, eu penso que é uma rua de mão dupla e ela não pode ser feita apenas por uma pessoa. É exatamente isso. O próprio ato de comunicação exige pelo menos um outro indivíduo para que haja uma troca. Na verdade, uma das definições de oração é um ato de comunhão com Deus. E a comunicação é vital para a compreensão e o amor. Absolutamente. Qualquer casal vai te dizer isso. Na verdade, um estudo publicado em 2012 pela Fox News, nos Estados Unidos, afirmou que a razão número 1 para o divórcio não era a infidelidade. Não eram relacionadas a questões financeiras, embora esse seja um fator importante. E deixa eu adivinhar, era por falha na comunicação. É isso mesmo. Na verdade, eu fiz uma pesquisa rápida na internet e descobri que, repetidamente, os problemas de comunicação foram listados como a principal causa de divórcio em vários dos estudos feitos. Sem uma comunicação franca, não haverá intimidade, que é o objetivo de todo casamento. E para ter um relacionamento íntimo com Yahweh, precisamos desse mesmo nível de comunicação. Isaías 54 diz: porque o teu Criador é o teu marido, o Yahweh dos exércitos é o seu nome. Nosso Criador quer ter um relacionamento íntimo conosco e isso requer comunicação. Deixe-me entender isso. O que você está dizendo é que, se não reservarmos um tempo para nos comunicar com Yahweh, o nosso relacionamento com ele se quebrará e não haverá uma íntima relação. Como o que aconteceria se de repente cessássemos nossa comunicação com nossos cônjuges. É isso aí. A relevância da oração não acontece na transferência de informações de seu coração para os ouvidos de Yahweh. A oração é importante porque é o que precisamos. Yahweh já nos ama, mas nossa sensação de proximidade com Yahweh, nossa confiança em suas promessas, nossa fé em seu amor, todos estão ligados um ao outro, a fim de que cumpramos nossa parte em manter um relacionamento próximo com ele. E aí não podemos cometer o erro de pensar que só porque Yah já sabe de tudo, nós não precisamos mais orar. Bem, pense nisso em termos da relação de pai e filho. Tudo bem, me fale mais sobre isso. Quando o meu primeiro filho nasceu, senti uma mistura de emoções.
Havia alegria e excitação, é claro. Havia uma dose saudável de medo e preocupação. Ah, sim, eu também me lembro de ter sentido todas essas sensações. Olhando para aquele rostinho avermelhado, fruto de um relacionamento de amor de um pai e de uma mãe, e tínhamos naquele momento uma sensação de amor e admiração impressionante. E pensávamos, uau, nós trouxemos essa vida ao mundo. Nossa, é uma sensação incrível. Não dá para descrever essa sensação em palavras. Não, verdadeiramente não. Mas aqui está a questão. Um pai normal e emocionalmente saudável já ama seu filho, mas a criança ainda não ama o pai. Na verdade, ainda não. Estudos têm demonstrado que mesmo os bebês mais tenros são atraídos pelo rosto de suas mães. Eles são atraídos pelo som de sua voz. É aqui que o amor começa. Obviamente, uma criança ainda não tem uma compreensão da realidade daquele momento. Um bebê recém-nascido não sente automaticamente pelos pais a mesma profundidade de emoção que os pais sentem para com essa criança. Leva algum tempo para que o amor se desenvolva no coração de cada criança. Você poderia dizer que é preciso uma experiência de vida para uma criança aprender a amar. À medida que ela precisa de comida, uma fralda limpinha, sono e conforto, todos advêm em resposta aos seus gritos. O bebê começa, através da experiência diária, a confiar em que a mamãe e o papai sempre estarão lá para atender suas necessidades. À medida que ela cresce, começará a reconhecer o amor e os cuidados que seus pais estão dando a ela. Com essa experiência, a confiança que a criança tem nos pais se aprofunda em gratidão. A gratidão, por sua vez, desperta o amor. Isso é muito perspicaz. A gratidão desperta o amor. Lembro-me também de uma vez de quando eu ainda era uma criança, mas já estava na escola. Lá tinha uma funcionária que era uma mulher mais velha. Ela trabalhava na secretaria. Nenhum de nós realmente gostava dela, pois ela era bem rigorosa e realmente muito rabugenta. Era pelo menos dessa forma que ela tentava se comportar. Acho que todos nós já tivemos alguns professores assim, e pode ser assustador para algumas crianças que estão sob o cuidado desses profissionais. Você está certo. Nossa aversão provavelmente resultou muito do fato de que estávamos todos um pouco com medo dela. De qualquer forma, um dia eu fui chamado para fora da sala. Minha mãe havia se envolvido num acidente de carro. Ela estava muito machucada. Meu pai estava viajando, mas voltou quando soube do ocorrido. Eu estava bem chateado. Naturalmente, isso te deixa um tanto abalado quando as principais pessoas em que você confia, seus pais, de repente são acometidos por algumas tragédias. Isso aconteceu comigo. Bem, era a última aula do dia. Minha mãe estava no hospital e meu pai ainda estava a caminho de volta. E essa senhora que eu não gostava, essa senhora que eu estava um pouco assustado com ela, foi muito gentil comigo. Ela me levou para o hospital e naquele momento a minha mãe estava passando por uma cirurgia. Ela me comprou um refrigerante e ajudou a me distrair, me contando sobre uma vez que ela teve muito medo por uma situação com sua mãe e que tudo tinha acabado bem. Ela ficou ali comigo até meu pai chegar. E quando eu estava me sentindo com medo e inseguro, ela foi uma pedra onde eu pude me apoiar. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Tudo que eu sentia por aquela mulher mudou da noite pro dia. Tenho certeza que sim. Ela realmente não mudou, mas o que mudou foi a minha visão dela. Sua bondade comigo, em um momento em que eu precisava de segurança e apoio, me fez sentir muito agradecido. E sentindo-me grato, eu vi uma nova perspectiva. E eu fui até a secretaria para contar quando minha mãe saiu do hospital. De vez em quando, depois disso, eu passava para dar um oi. As outras crianças ainda sentiam repulsa dela, mas para mim, a partir daquele momento, eu a via como uma amiga. Sua bondade despertou gratidão. E foi realmente isso que aconteceu. E é exatamente assim que funciona com Yahweh. Ele é nosso Pai divino. Ele entende o processo de uma crescente relação entre pai e filho. Na verdade, você pode encontrar essa relação nas Escrituras. Sério? Onde? Na experiência dos filhos de Israel no deserto. Você pensa sobre isso e aí você perceberá que a jornada deles para a Terra Prometida foi uma longa série de crises e lutas seguidas de libertações. Primeiro foi a saída do Egito. Depois ficaram encurralados no Mar Vermelho. Em seguida foi o quê?
Eles foram para Mara, onde a água estava amarga? Ah, sim, eu acho que foi isso mesmo. Então, naquela ocasião, Yah disse a Moisés que jogasse na água galhos de uma árvore, e ele tornou a água doce para que eles pudessem beber. Certo, e esse tipo de coisa aconteceu por muitas vezes ao longo dos 40 anos que eles peregrinaram no deserto. Este era o plano do Pai, de que quando eles fossem submetidos a perigos e dificuldades, e de que em seu próprio poder eles não teriam escapatória e eles iriam clamar ao Pai por socorro e ele proporcionaria libertação. Ele queria proporcionar um ambiente em que sua fé, gratidão e amor crescessem à medida que aprendessem a conhecer e confiar nele. Isso ele fez repetidamente, abrindo as águas do mar, transformando uma água ruim em uma potável, proveu 40 anos de maná e água em uma terra seca e desolada. Ao as pessoas repetidamente experimentarem libertações em resposta à oração, sua fé, gratidão e amor cresceria. E vocês sabem de uma coisa, caros ouvintes? O mesmo é verdadeiro hoje. Yahweh conhece todos os detalhes de sua vida. Ele conhece suas lutas ocultas e ele preparou os meios necessários para lhe proporcionar força, coragem e sabedoria, tudo o que você precisa. Mas é necessário que você coloque tudo isso em palavras e em oração. Sim, verdade. Ouça esta declaração que li recentemente. Diz: a oração é o abrir do coração para Yahweh como a um amigo. Não é necessário que se dê a conhecer a Yahweh o que somos, mas para que sejamos dignos de recebê-lo. A oração não traz Yahweh a nós, mas nos leva até ele. Isso não é lindo, Will? É tão fácil em nossa humanidade carnal esquecer que não podemos alcançar Yah com nossos próprios esforços. Mesmo a oração, que é um privilégio de ir diretamente ao Pai, não através de Maria ou de algum santo, ir a Ele por nós mesmos, como se fosse um presente. Eu gosto dessa citação. Através da oração, Yahweh nos aproxima dele. E esse privilégio está sempre disponível a nós. Lembre-se do que Paulo disse: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Yah em Yahushua para convosco. Ok, mas como você faz isso? Você obviamente não pode orar todos os momentos do seu dia. Temos que trabalhar e temos que conversar com as outras pessoas. Como você poderá orar sem cessar? Oramos o tempo todo vivendo em uma atitude de oração. O filósofo francês Jacques Ellul disse: a oração não é um discurso, é uma forma de vida, uma vida com Yah. É por isso que não se limita ao momento da declaração verbal. Você não precisa estender um pequeno tapete de oração para orar. Você nem precisa se ajoelhar. Orar sem cessar significa que seu coração estará constantemente aberto aos céus. Alguém te corta no trânsito. Você lança uma oração rumo aos céus. Ufa! Obrigado por me ajudar a frear em tempo e eu não colidi meu carro. Você escorrega no gelo e cai. Seu primeiro pensamento é para Yah. Essa foi por pouco. Muito obrigado por eu não ter quebrado um único osso. Você é confrontado com uma situação e você não sabe o que fazer ou o que dizer. Seu primeiro pensamento deverá ser uma oração instantânea, clamando por ajuda. Através da oração você entra no próprio coração do céu. E você não precisa esperar para ser atendido. Você pede ajuda, orientação, você agradece e sua oração é imediatamente ouvida e respondida. Isso realmente é muito bom. E posso ver como permanecer naquela constante atitude de oração, falando com o Pai enquanto ando pela rua, dizendo para Ele por tudo que você é agradecido. E todos esses passos te ajudará a manter constante atitude de gratidão. E essa gratidão é tão importante porque é o que desperta o amor. E esse amor, por sua vez, aumenta a nossa fé e nossa confiança. Isso é muito interessante. Charles Spurgeon, um grande pregador do século XIX, escreveu: se você quer alcançar um esplêndido poder na oração, você deve permanecer em uma união amorosa, viva, duradoura, consciente, prática e permanente com o Salvador. Amém. Orando sem cessar e em tudo dando graças. Fiquem atentos, caros ouvintes, quando retornarmos, o Will vai nos contar sobre a ciência da oração e como orar efetivamente. Retornaremos já já! Vivemos em tempos extraordinários. O céu está derramando mais e mais verdades.
Mas, por vezes, uma multiplicidade de informações podem ser confusas. Um amigo pode dizer uma coisa, outra pessoa irá argumentar e dar uma posição totalmente diferente. Um artigo online pode parecer verdadeiro, mas um pastor ou uma autoridade respeitada irá denunciá-lo como um erro. Como alguém poderá saber com certeza o que é a verdade? As Escrituras têm a resposta. Visite nosso site no www.wordlastchance.com/português e assista ao vídeo Fundamentos de Progressão das Novas Verdades. Novamente, procure por Fundamentos de Progressão das Novas Verdades no www.wordlastchance.com/português. Você também pode assistir Fundamentos da Progressão de Novas Verdades no YouTube. Bem-vindos novamente ao nosso programa. Eu sou o Cris Eluca e em nosso segundo segmento, Will Santos estava falando sobre a importância da oração. A oração, como foi dito, é o sopro da alma. Isso mesmo, Cris. Sem ela, nossa vida espiritual murcha e morre, assim como nossa vida física não pode sobreviver sem oxigênio. E você conhece o meu amor pelas palavras, certo, Will? Com certeza. Tem um trocadilho que eu gosto bastante. Quando sou fraco, aí que sou forte. Em inglês há um trocadilho como esse. 7 dias sem oração faz um fraco. Agora, em inglês a palavra fraco soa exatamente a mesma coisa que a palavra para a semana. Eles são escritos de forma diferente, mas o som é exatamente o mesmo. Então o trocadilho é que 7 dias sem oração faz uma semana, enquanto ao mesmo tempo 7 dias sem oração faz um fraco. Gostei desse trocadilho. Isso é bom. Isso resume tudo, não é mesmo? Então, nos diga, como devemos orar? E eu não estou querendo dizer juntar as nossas mãos, curvar nossas cabeças e dirigir nossas palavras ao Altíssimo. O que eu quero dizer, como oramos eficazmente. Eu tenho que admitir que, às vezes, eu sinto que as minhas preces estão apenas ricocheteando ao redor da sala. Posso sentir que elas nunca passam do teto, e muito menos chegam aos céus. Por outro lado, há pessoas que conheço, digamos que uma grande quantidade delas, que realmente obtêm resultados por meio de suas orações. Quando elas oram, as coisas acontecem. Então, obviamente, há uma maneira correta e uma maneira errada de orar. Você pode nos dizer qual é o caminho certo? Bem, eu não tenho certeza se eu me sinto confortável com o conceito de haver uma maneira errada de orar. Oramos para um Deus que escuta nossas orações, e Yahweh se deleita em respondê-las. No entanto, eu concordaria que certamente há uma ciência para a oração, e é importante que aprendamos. Legal, então qual é a ciência da oração? Basicamente, existem 4 etapas: reconheça, confesse, agradeça e implore. Reconhecer é a primeira coisa que você faz. Você deve reconhecer a quem você está orando. A Yahweh, o Supremo Poderoso do Universo. O primeiro e o último, a fonte de toda a vida, felicidade e bondade, nosso amoroso Pai. Nossa, isso é muito lindo e também muito encorajador, não é mesmo? Para começar, então, em primeiro lugar, reconheça quem e o que ele é. Exatamente. Andrew Murray, ministro, escritor e um dos fundadores da Missão Geral da África do Sul, disse: cada vez antes de interceder, procure primeiro ficar em silêncio. Adore a Yah em sua glória. Pense no que ele pode fazer e como ele gosta de ouvir as orações de seu povo redimido. Pense no privilégio de estar na presença de Yahushua e espere por grandes coisas. E essa entrega muda toda a nossa perspectiva de como devemos orar para Yah, né? Sim, e quanto maior for a montanha que está diante de você, quanto mais assustador for o problema, quanto mais perigosa for a situação que você enfrenta, mais você precisará ter fé nele. Se você, caro ouvinte, lembrar primeiramente no poder onipotente de Yah, de sua bondade ilimitada e de seu amor infinito, despertará em seu coração pecaminoso uma grande gratidão. Essa gratidão, por sua vez, vai automaticamente trazer o amor que aumentará sua confiança nele. É lindo. E realmente é, Will. E então,
qual que seria o próximo passo? Primeiro nós reconhecemos. Sim, e depois confessamos. É importante que a confissão venha logo após o reconhecimento. A confissão faz várias coisas importantes. Quando confessamos nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sim, bem lembrada esta passagem de 1 João 1:9. Mas observe que o que há faz são duas coisas. Ele nos perdoa e é em que a maioria das pessoas se concentram, mas ele também faz mais uma coisa. Ele nos purifica. Quando confessamos nossos erros, esta ação abre o caminho para que recebamos a bênção necessária. E logo depois de reconhecer sua bondade e amor, nós não desanimamos. Na verdade, isto nos conforta. Como diz nos Salmos, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas a misericórdia de Yahweh é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça para os filhos dos filhos. E é exatamente isso que Yahushua revelou sobre o Pai. Ao descrever o Salvador, Isaías disse: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Muitas pessoas acreditam que este verso seja literal da forma como está. Eles ainda se orgulham de sua brutalidade, mas Yahushua sempre amenizou suas palavras com bondade. É verdade. E usando a confissão como uma parte de nossas orações diárias, logo depois de reconhecermos a grandeza, poder e amor de Yah, isso será realmente confortante. Isto não é apenas deixar o caminho livre para recebermos uma bênção, mas a lembrança de quão pequenos e fracos somos e ainda como somos preciosos aos olhos dele. Isso não ajuda muita coisa, mas pode fazer você se sentir amado, querido e apreciado. E tem alguma coisa que ele não faria pela menina dos seus olhos? Não, não tem. E longe de nos destruir ou de nos deixar desencorajados, confessando que não somos nada em contraste com tudo o que ele é, seremos fortalecidos. Bem, é isso. Isso inspira a confiança de que alguém que o ama tanto fará absolutamente o que ele disse. E isso nos leva ao próximo passo: gratidão. Essa atitude de gratidão sobre a qual falamos anteriormente é muito importante. Depois de reconhecer quem é e o que o Pai é para você, depois de confessar quem é e o que você é para Ele, você automaticamente reconhecerá tudo o que Ele fez por você. No último segmento, falamos um pouco sobre a admoestação de Paulo. Como ele diz, em tudo dê graças. Mas você tem que admitir, algumas situações são quase impossíveis de encontrar algo para agradecer. Isso pode ser verdade, Chris, mas sempre há algo pelo que agradecer. Deixe-me contar-lhe uma pequena história da trajetória da minha família, e creio que servirá de aplicação. Na década de 1930, meu tio-avô estava trabalhando como contador nas Filipinas. Quando a Guerra Mundial chegou às ilhas, ele e sua família foram enviados para um campo de concentração japonês. Meu tio-avô recebeu a incumbência de trabalhar na cozinha dos prisioneiros, ajudando a preparar as refeições da pouca comida que estava disponível. Agora você pensaria que não haveria absolutamente nada para o qual ele poderia estar agradecido. Bem, na verdade não. Eu não consigo ver muito para agradecer nessa situação. Mas havia. A disenteria foi frequentemente uma grande causa de morte em campos de concentração. Ao trabalhar na cozinha, meu tio-avô conseguiu produzir carvão vegetal. Isso podia ser usado para purificar a água, para tratar da diarreia e infecções. Embora obviamente não tenha nada de bom em estar em um campo de concentração, ele ainda poderia estar grato por ele ter a oportunidade de trabalhar na cozinha, onde ele poderia queimar a comida a fim de produzir carvão para usos medicinais. Você percebe, Chris? Quando você sempre procura por algo para agradecer, seus olhos serão abertos para perceber as oportunidades que de outra forma você não perceberia? Agora eu entendo, e é muito gratificante olhar dessa forma. Ok. Nesta atmosfera, depois de reconhecer a bondade de Yah, poder e amor, depois de confessar nossos pecados e nossa indignidade, o que abre caminho para a bênção necessária e ao mesmo tempo nos dá a certeza de seu amor, depois de haver um reconhecimento e agradecermos por seu amor e todas as maneiras pelas quais ele demonstra seu amor, finalmente estamos prontos para suplicar ou pedirmos o que precisamos.
Sabe, Will, é fascinante estudar a ciência da oração, porque eu realmente posso ver quando ela foi estruturada da forma como ela realmente se baseia em si mesma, e quando você estiver pronto para pedir o que você precisa, sua fé estará fortalecida, sua confiança estará firme em Yah, em seu amor e sua vontade de ouvir e responder à sua oração. Realmente é assim mesmo. E não se esqueça do que o apóstolo Tiago disse. Ele escreveu: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. A fé é muito importante, é vital. E é por isso que eu gosto sempre de terminar reivindicando uma promessa. As Escrituras estão cheias de promessas. Você não consegue encontrar uma única situação para a qual não há nenhuma promessa que venha de encontro às suas necessidades. Em Filipenses, Paulo escreveu: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ok, nós temos necessidades, mas suas necessidades podem ser diferentes das minhas, mas todos nós as temos. Yahweh nos ama tanto que ele foi cuidadoso em prover nas Escrituras uma promessa para vir de encontro a cada uma das nossas necessidades. E nossa parte é nos inteirar com o que ele disponibiliza. Como você pode reivindicar uma promessa se você não sabe se ele a prometeu? Bom ponto. Eu sei que teremos que encerrar em breve, mas eu quero acrescentar apenas mais uma coisa. Não faça suas orações com pressa. A oração não é algo que deva ser feito correndo ou com pressa. Agora, obviamente, em uma emergência, sempre é apropriado elevar uma oração aos céus. Andando pela rua e se inteirando com os outros, você sempre poderá conversar rapidamente com o Pai. Mas para uma oração profunda, para uma oração de intercessão, para uma oração onde você realmente precisa gastar tempo com Ele, esta não pode ser apressada. Isso é verdade, mas muitas vezes nós agimos assim. Quando o nosso dia a dia fica corrido, nossa vida de oração geralmente é a que leva o primeiro golpe. Concordo plenamente. Você sabe quem foi Corrie ten Boom? Uma sobrevivente holandesa do Holocausto? Sim, ela e sua família ajudaram os judeus a escapar dos nazistas antes de serem presos e eventualmente enviados para o campo de concentração de Ravensbrück. Certo, ela disse, se o diabo não pode nos tornar más criaturas, ele nos fará ficar sem tempo para mais nada. Infelizmente é verdade, eu tenho visto isso em minha própria vida. Acho que todos nós temos. De qualquer forma, a oração não é algo que possa ser apressado. Ao falar da oração, o apóstolo Tiago encorajou os fiéis a confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aviso, é a oração eficaz que vale muito. Se pudéssemos ver as respostas às nossas orações, nós não nos apressaríamos na vida com as únicas orações que oramos pedindo as bênçãos antes das refeições. Isso me faz lembrar de algo que Frank Lauba disse. Lauba foi um missionário nas Filipinas no início do século XX. De qualquer forma, ele disse, a oração, em sua maior essência, é uma conversa de dois sentidos. E para mim, a parte mais importante é ouvir as respostas de Yah. Você entendeu? Ouvindo as respostas de Yah. Sim, e não podemos fazer isso se estivermos com pressa e tratarmos nossa vida de oração como uma lista de desejos lida para o Papai Noel e de uma forma apressada. Precisamos gastar tempo para meditar ao mesmo tempo em que estamos orando. Agora, muitos cristãos têm medo da meditação. Eles o equiparam com as crenças da nova era. Mas a oração e a meditação sempre estiveram de mãos dadas. Orar é conversar com Yah. Meditar é esperar e ouvir ele falar por meio de uma voz calma e serena. Charles Stanley é um ministro batista nos Estados Unidos. Agora, eu não concordo com o que Stanley acredita ou ensina, mas eu gosto do que ele disse sobre a meditação. Ele disse, a essência da meditação é um período de tempo reservado para contemplar Yahweh, ouvi-lo e permitir-lhe permear nossos espíritos. Não ouvimos o suficiente. Na verdade, eu vi online alguns dias atrás um meme que dizia, quando você fala com Deus, você é religioso. Quando Deus fala com você, você é um psicótico. Isso é engraçado, mas também é triste.
simplesmente nos mostra as baixas expectativas que a maioria das pessoas tem de que suas orações serão respondidas. E essa é uma verdadeira tragédia, porque Yah se deleita em responder nossas orações. Um último ponto importante. Fomos ensinados a orar em nome de Yahushua. Isso significa mais do que apenas uma rápida assinatura. Em nome de Jesus, amém. Reivindique as promessas no nome de Yahushua e reivindique os méritos de seu sangue derramado no Calvário para cobrir seus pecados. Tente fazer isso e você receberá suas respostas. Amém. E não sai daí, caro ouvinte. Quando retornarmos, responderemos suas perguntas enviadas à nossa caixa de mensagens diárias. Fique ligado! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. O clássico religioso de John Bunyan, O Progresso dos Peregrinos, foi traduzido para mais de 200 idiomas em todo o mundo e nunca se esgotou. Essa alegoria inspirada e profundamente espiritual contém lições profundas para a vida cristã. A WLC tem o prazer de anunciar que uma versão dramatizada de rádio e teatro está disponível gratuitamente em inglês em nosso site. Você pode baixá-la para o seu dispositivo ou ouvi-la no nosso site. Acesse o www.worldlastchance.com/português e procure a opção na coluna da esquerda denominada de Recursos. Para iniciar, clique em Áudio Grátis, O Progresso dos Peregrinos. Comece a ouvir hoje essa versão no www.worldlastchance.com/português. E este é o momento reservado para a nossa caixa de mensagens diárias. Vamos lá, nossa primeira pergunta é do Jerry, de Hong Kong, e ele escreve: Yahushua pagou o preço final. Ele foi o sacrifício final e a razão pela qual, após a sua morte, os sacrifícios com uso de sangue já não mais seriam oferecidos. Estou um tanto confuso. Por que Paulo, em Atos 16, circuncidou Timóteo? E mais tarde, fez votos que exigiam sacrifícios. Por que ele faria isso se ele já sabia que os requisitos para os sacrifícios já haviam sido cumpridos na cruz? Esta é uma boa pergunta. Certamente parece contraditório. Você tem que admitir, Will. Bem, Jerry, a resposta é encontrada na compreensão da motivação de Paulo. O fator motivador em todas as suas interações foi atrair pessoas para o Pai através do Salvador. E ele não estava interessado em se envolver no que ele considerava como insignificantes. Paulo sabia que não havia mérito para a salvação no ritual da circuncisão, nem nenhum dos sacrifícios que envolviam sangue. No entanto, ele queria permanecer focado no que era importante, Yahushua e ele crucificados. Podemos entender o que motivou suas ações quando lemos as instruções dadas em outro lugar. Em sua carta aos Romanos, Paulo disse: Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então Paulo não queria envolver-se em assuntos que para ele eram um desperdício de tempo. Ele sabia que Timóteo poderia fazer uma ótima obra para Yah. Ao circuncidá-lo, ele procurou aliviar os preconceitos dos judeus com quem Timóteo entraria em contato. Tudo bem, isso faz sentido. O outro exemplo de Jerry, em Atos 21, é um pouco diferente, você não concorda? Precisarei de 1 minuto para explicar o que estava acontecendo em Atos 21. Paulo viajou para Jerusalém e lá conheceu os líderes cristãos. Eles ficaram entusiasmados ao ouvir a propagação do Evangelho e partilharam com ele o que eles tinham feito, como também foram usados por Yah para converter muitos dos judeus que, segundo eles, ainda eram muito zelosos com a lei. Esses judeus, disseram os líderes cristãos, haviam acusado Paulo de não ter respeito pela lei de Moisés. Bem, vamos ler esta passagem, Atos 21, verso 21. Você poderia ler isso para nós, Chris? Certamente, Atos 21, 21. Os líderes estão falando a Paulo. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos,
nem andar segundo os costumes da lei. Ok, essa era a sua preocupação. Os líderes em Jerusalém temiam que os convertidos judeus rejeitassem Paulo por causa dos rumores que tinham ouvido. Então eles queriam aliviar o preconceito contra Paulo que os conversos judeus tinham. Eles achavam que tinham a solução perfeita. Aqui, Chris, leia os versículos 23 e 24. Qual foi a solução deles? Portanto, faça o que lhe dizemos. Temos 4 homens que fizeram um voto. Pegue-os e seja purificado com eles. E pague os seus gastos para que eles se raspem a cabeça e que todos saibam que as coisas que foram informados sobre você não são nada, mas que você também anda ordenadamente e guarda a lei. Então, em outras palavras, eles estavam dizendo a Paulo que ele nadasse com a maré. Isso, exatamente certo. Pode não parecer a coisa mais sábia para nós, mas Paulo não queria uma controvérsia inútil. Ele estava disposto a passar por isso se essa fosse a melhor opção para aquele momento. Em 1 Coríntios, ele explicou os princípios que motivaram suas ações em todas as coisas. Ele disse: toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. E mais tarde ele acrescentou: agradeço a todos os homens em todas as coisas, não busco o meu próprio lucro, mas o lucro de muitos, para que sejam salvos. Tudo certo então, mas ouça o que isso tudo implicou. O versículo 26 de Atos 21 diz: então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. E essa oferta foi um sacrifício de sangue. Você acha que Paulo fez certo ao fazer isso? Quero dizer, eu entendo sua motivação e acho que ele agiu corretamente, mas você acha que ele se afastou muito do que era correto fazer? Bem, eu vou te dar a minha opinião pessoal, desde que você entenda que é assim que eu vejo. As Escrituras não dizem de uma maneira ou de outra se Paulo fez certo. Provérbios diz: há caminhos que para o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. É minha opinião pessoal de que Paulo estava exercendo a sabedoria humana e cometeu um erro. Mas todos cometemos erros. Claro que sim. Como o próprio Paulo disse em Romanos 3, não há justo, nenhum sequer. A Bíblia é um livro infalível que narra as ações dos homens justos e perversos. Registra fielmente suas boas ações, bem como seus erros, para que possamos aprender com eles. Tome, por exemplo, Davi. Ele era um homem segundo o próprio coração de Iá e, no entanto, cometeu muitos erros. As Escrituras não censuram as narrativas, mas registram tudo. O profeta Samuel, um homem dedicado a Iá desde o ventre, criou filhos que não eram tão consagrados a Iá como ele o era. Essa foi uma das razões que os israelitas começaram a exigir um rei. Em 1 Samuel 8, eles disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. E, no entanto, Samuel era um homem justo, assim como Davi e Paulo. Mas todos nós cometemos erros. Não tenho dúvidas quanto a isso. E, no entanto, o Pai não nos abandona nem nos condena. Amém. Que garantia do amor divino. Obrigado, Jerry, por sua ótima pergunta e obrigado por nos escrever. Nós gostamos de ouvir os nossos ouvintes. Se você tiver dúvidas ou comentários, queremos ouvir de você. Visite o nosso site em www.roadlastchances.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Talvez não possamos abordar tudo no ar, mas pelo menos tentaremos abordá-las nas perguntas e respostas em nosso site. Esta é a Rádio WBCQ, trazendo a você uma promessa especial para o dia de hoje, vindo direto da Palavra de Iá. Os beija-flores são helicópteros da natureza. Eles podem voar para frente e para trás, de um lado para o outro, ou mesmo pairar no meio do ar. Suas pequenas asas batem um padrão de 8 tempos com mais de 4.200 batimentos por minuto. A ingestão calórica necessária para sustentar essa quantidade de fluxo de energia é imensa. Eles podem comer néctar até 100% acima do seu peso, além de comer milhares de pequenos insetos por dia.
Embora isso não seja um problema nos climas tropicais, pode ser na América do Norte, onde as estações de cultivo podem ser inferiores a 90 dias. E, no entanto, os beija-flores não só sobrevivem, mas eles proliferam. As escrituras explicam o porquê Yahushua disse: "Não se vendem 2 pardais por um só asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais." Às vezes a vida pode parecer assustadora. À medida que as condições econômicas pioram, pode ser difícil pagar as contas ou mesmo obter o suficiente para comer. Mas o Criador está no controle. Ele está apenas esperando para responder à oração de fé. Então peça e continue pedindo. Temos recebido grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Sabe, Will, agora há pouco, quando estávamos falando sobre aproveitar o tempo para ouvir o Pai enquanto oramos, realmente me pareceu um tanto raro quanto fazemos isso. Como raramente eu faço isso? Nos apressamos em nossas orações e se é que encontramos um tempo para orar, mas nunca paramos para ouvir uma resposta às nossas súplicas. É quase como se não esperamos uma resposta, então não conseguimos nada. Além disso, eu acho que muitas vezes temos uma ideia muito vaga do que significa Yah falar conosco. O que você quer dizer? Bem, peguemos o caso do menino Samuel. Em uma idade jovem, ele ouviu a voz de Yah. As escrituras dizem que Yah falou com ele e lhe contou o que aconteceria com a casa de Eli. Mas essa não é a única maneira que Yahweh nos fala. Na verdade, eu iria mais longe para dizer que geralmente não é a maneira que Yahweh nos fala. Esse é um bom ponto. Quantos de nós vamos dar uma volta e dizemos aos nossos amigos: sim, esta manhã, enquanto eu tomava um copo de chá quente, o Onipotente falou comigo. Será que eu deveria ouvir o que ele tinha a dizer? Sim, eu posso imaginar. Mas sério, ele falará conosco. Na verdade, ele quer. Mas precisamos aprender como ele nos fala e normalmente não é através de uma voz audível. Às vezes a voz será ouvida somente em nossas mentes. Você pode imaginar quando ele estiver falando com você, porque ele usará palavras que você não usaria para se referir a si mesmo. Mas muitas vezes não há nenhuma voz. Ele pode falar ao trazer à nossa mente um versículo da Bíblia que se aplique à nossa situação, uma promessa, mesmo uma citação inspiradora de um autor moderno. Quando estamos em dificuldades, precisando de orientação divina, ele pode nos impressionar com novas ideias que talvez não tenhamos pensado antes. Mas, para que ele faça isso, temos que gastar tempo para parar e ouvir. Alguém, eu acho que foi um dos reformistas, disse que a oração era quando ele falava com Yah, mas o que para ele era mais valioso ainda era o tempo que ele passava de joelho após a oração, ouvindo o que Yahweh tinha a dizer. A importância da oração não pode ser enfatizada demais. Alguns anos atrás eu li a história inspiradora de um grupo de 40 famílias ucranianas. No início da década de 1930, pouco antes da fome e terror na Rússia de Stalin, que matou cerca de 7 a 10 milhões de pessoas, Yahweh esteve à frente desse grupo de adoradores humildes, oriundos da Ucrânia e da China. Agora, o que era interessante para mim era que, além dos oralistas, havia um homem chamado Ivan, que era um rico fazendeiro. Ivan não tinha ao seu lado um grupo de irmãos. No entanto, ele ouviu os rumores sobre o que estava por vir. E ele e sua esposa oraram e oraram e oraram, procurando a face de Yah, pedindo para que ele lhes mostrasse uma forma de como fugir de lá. Isso foi interessante porque ele pôde visualizar o que estava por vir e ele não enterrou a cabeça na areia. Certo, sempre há um alerta para aqueles que procuram, oram e ouvem. De qualquer maneira, Ivan e sua esposa poderiam dizer que as coisas iriam ficar muito difíceis na Rússia, mas não tinham certeza do que fazer. Isso aconteceu há muitos anos atrás, em uma região onde não havia nenhum mapa rodoviário. Como eles poderiam saber para onde ir ou mesmo se eles deveriam ir? Eu não sei por quanto tempo eles oraram, mas eventualmente uma noite, Ivan ficou impressionado ao colocar sua vaca leiteira para puxar a carroça de sua fazenda. Isto o levou a carregar a carroça com alimentos e se preparar para levar sua esposa e seus filhos pequenos e sair naquela mesma noite.
Agora lembre-se, Ivan era um fazendeiro rico na região onde vivia. Ele tinha alguns cavalos caros e um jipe confortável. Mas ele ficou fortemente impressionado a deixá-los no celeiro em seus estábulos, inclusive a deixar sua lamparina queimando na mesa da cozinha e sair. Então foi o que eles fizeram. Essa atitude demandou de Ivan e sua família uma fé incrível em deixar tudo, engatar a carroça em sua vaca e simplesmente sair no meio da noite. Ah, sim, mas Iá sempre sabe o que é melhor. O que Ivan não sabia naquele momento e só entendeu mais tarde foi que se aquelas vozes não o tivessem impressionado a tomar algumas decisões rápidas, ele seria preso. O governo de Stalin fez isso com agricultores ricos. Era uma maneira de assumir suas fazendas, terras, riquezas e tudo o que eles quisessem. E muitas vidas inocentes foram perdidas. Então, naquela noite, uma ordem foi dada aos soldados locais para prender Ivan e sua família. Claro que quando chegaram lá não havia mais ninguém. Os cavalos ainda estavam nas baias, a lamparina ainda queimava na mesa da cozinha. Parecia que a família tinha acabado de sair e que logo voltaria. Então, os soldados esperaram que eles retornassem. Agora, o que é interessante e o que Ivan só entendeu mais tarde foi a imensa sabedoria de Yahweh em impressioná-lo para fazer com que a vaca puxasse sua carroça ao invés dos caros cavalos ou a dirigir o confortável jipe que possuía. Agora, não entendi qual foi o plano. Por que Yah o fez fazer isso? Bem, uma carroça sendo puxada por uma vaca tem um barulho diferente do que um jipe sendo puxado por 2 cavalos troteadores. Quando Ivan e sua família passaram pela cidade depois, ao anoitecer, nenhum dos soldados saiu para investigar. Se tivessem, eles teriam prendido Ivan naquele momento. Como uma carroça estava sendo puxada lentamente pela vaca leiteira, eles entenderam que era apenas uma família de ciganos que passava por ali. E à medida que a jovem família seguia sua viagem, a vaca, que era leiteira, dava o leite para alimentar as crianças. Ivan viajou durante todo o verão, sempre conduzido pelo espírito de Yah, indo mais e mais ao sul. Finalmente, na fronteira com a China, ele foi preso. Alguns soldados lá na divisa o recrutaram e colocaram ele e sua família com outros prisioneiros. Trabalhando em algum projeto, pouco tempo depois, um incêndio destruiu tudo próximo do campo dos prisioneiros. Os guardas e todos os prisioneiros correram. Ivan e sua esposa pegaram seus filhos e fugiram, tentando escapar do fogo. Depois do ocorrido, eles ficaram muito chateados. Eles perderam tudo, mesmo os poucos bens que haviam conseguido trazer com eles na carroça. Tenho certeza que sim. Depois de tudo isso, ficar com apenas as roupas do corpo e com o inverno chegando, tenho certeza de que eles temiam que todos congelassem até a morte. E isso se não morressem de fome primeiro. Sem dúvidas, o mais importante é que todos estavam com o coração contrito e questionando ao Pai do porquê de tantas angústias. Enquanto questionavam do porquê ele permitiu que aquilo acontecesse, veio a palavra de Yah a eles dizendo que eles finalmente estavam na China e de quem haviam escapado. Ele os tirou daquele lugar em segurança. Ele usou o fogo para livrá-los dos soldados e conduziu à fronteira onde estariam seguros. Isso mesmo. Pouco tempo depois, Yahweh os levou para onde as outras 40 famílias haviam sido levadas posteriormente para que pudessem ajudar a família de Ivan. É uma história incrível para ler como, em resposta à oração, Ivan foi conduzido passo a passo ao longo do caminho. Esse é o nosso Yah. Como você disse, naqueles dias não haviam mapas. Eles só poderiam ter chegado em cada uma daquelas cidades se alguém os tivesse guiado. E foi exatamente dessa forma que aconteceu, e de como Ivan e sua família conseguiram sair com segurança da Rússia e ficar longe das perseguições de Stalin. Meu ponto em contar esta história é enfatizar mais uma vez a importância da oração. Se Ivan não tivesse orado e pedido por orientação, se ele não tivesse ouvido as impressões do espírito de Yah, ele teria sido preso e enviado à Sibéria como tantos outros ricos agricultores. Sua esposa e filhos, como tantos outros, provavelmente teriam morrido de fome. Mas ele orou e reconheceu a voz de Yah respondendo suas orações. E esse é o meu ponto. Estamos neste momento no final dos tempos. Cada um de nós individualmente precisa conhecer e saber que Yahweh responde nossas orações. Precisamos saber como orar e precisamos saber como ouvir suas respostas. O que você irá fazer nos dias que se aproximam, quando a lei dos homens impuser a falsa adoração e decretar a pena de morte? É isto do que trata Apocalipse 13.
Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. O que você irá fazer? Bem, eu vou te dizer uma coisa. Quando as trombetas estiverem soando, quando a taça da ira de Iá estiver derramando, quando os governos da terra se unirem para fazer valer um dia de culto falso, o que foi calculado pelo calendário papal, teremos que ter a capacidade de procurar por nós mesmos o conhecimento da vontade de Iá, como também a fé e a total confiança para saber que Ele nos ouve e nos responderá. Você está absolutamente certo, Will. E o tempo é agora para aprendermos sobre isso. O tempo é agora de nos familiarizarmos cada um individualmente com Yahweh. O tempo é agora de tornar a fé e a confiança em um hábito. Junte-se a nós de novo amanhã. Até lá, e lembre-se, Yahweh o ama e nele é seguro confiar. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da Rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.